Olá, aqui quem fala é o Nick, e no vídeo de hoje vamos falar sobre J.K. Chesterton e a definição dele de como lidar com lunáticos. J.K. Chesterton, sem dúvidas, foi um dos pensadores mais influentes do início do século XX. Sua postura conservadora, simplista e humilde forneceu bases sólidas para analisarmos o que está acontecendo com o mundo moderno, principalmente com o pensamento moderno. Chesterton foi um crítico ardente das novas tendências filosóficas, apontando como são elas as responsáveis pelo emborrecimento e corromper a sociedade. Não era cético. Suas críticas à modernidade não acompanham uma postura pessimista como Oswald Spengler, sendo um fervoroso defensor do cristianismo e da tradição cristã. Uma de suas principais obras, Ortodoxia, publicada em 1908, expõe os paradoxos e contradições do mundo moderno enquanto se posiciona em defesa da tradição e da crença em uma verdade objetiva. Já nos primeiros capítulos de Ortodoxia, Chesterton destrona com seu bom senso de humor todo o modernismo de sua era, demonstrando a loucura e confusão presentes na mente do homem moderno, ironizando que o mesmo deveria pertencer a um manicômio. Seu livro, apesar de ter sido publicado há mais de um século, poderia muito bem ser desta década, já que os mesmos problemas que enfrentamos hoje pelo pós-modernismo possuem suas raízes nesse modernismo no início do século XX, e através de seu livro aprendemos a cortar esse mal pela raiz. O homem moderno não é um filósofo, não é um criador, mas sim um destruidor que está incerto de suas próprias crenças, e por isso necessita validar ela defendendo-a intensamente até esgotar-se ou perder a cabeça. Normalmente, o segundo acontece. Observemos os extremos que os ideais progressistas nos forneceram através do tempo. O feminismo iniciou-se com uma reivindicação de direitos iguais para as mulheres, especificamente pelo direito do voto. Hoje as mulheres protestam pelo direito de serem promíscuas e desajustadas, exigindo aplausos e louvores por isso. O homossexual começou a se manifestar para exigir respeito e deixar de ser visto com preconceito. Hoje protestam pelo direito da libertinagem sexual pública, indo contra o ditado: o que acontece na casa de um homem dentro de quatro paredes não é assunto de ninguém. Estão se vingando por séculos de repreensão moral, esfregando seus fetiches antissociais na face de todos, e que Deus ajude aqueles que ousar criticá-los. O negro, que antes lutava para se igualar ao homem branco, livrando-se da escravidão, hoje luta para escravizar o seu antigo senhor, movido pela pura ganância vingativa, exigindo se tornar mais livre, possuindo mais direitos e mais privilégios. Movimentos negros hoje gritam morte aos brancos, mas reclamam da Ku Klux Klan por gritarem o oposto. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo que julga, visto que você, que julga, pratica as mesmas coisas. Romanos 2:1. Essas contradições exacerbadas estão presentes em todo o movimento progressista moderno. Eles em si não as percebem, pois precisam-nas para justificar sua própria existência. Sua busca por igualdade não passa de um slogan para justificar suas vidas vazias que só podem ser preenchidas pelo senso de preenchimento através de um grupo, já que as pessoas não buscam mais um autopreenchimento, se sentem vazias e afastaram de si a única coisa que de fato pode preencher o vazio existencial, uma verdade objetiva. A verdade foi substituída pelo subjetivismo moral, deixando todos perseguindo o próprio rabo em busca de um novo propósito. Chesterton relata que um dos problemas principais do homem moderno é acreditar cegamente que somente por si mesmo conseguirá encontrar todas as respostas que procura. Em nossos tempos, aqueles que permaneceram sãos neste mundo caótico sofrem com tais indivíduos que impossivelmente são capazes de ter qualquer pensamento condizente com a realidade. Debater com esses acaba se tornando uma tarefa exaustiva, o que faz com que muitos enlouqueçam junto com o louco. Chesterton descreve esse processo de exaustão mental como uma das principais razões que leva o homem à insanidade, utilizando como exemplo uma comparação entre poetas e cientistas. Apesar de serem os poetas que pensam e descrevem mundos e realidades fantasiosas, são os mesmos que demonstram mais sabedoria e lucidez em relação aos cientistas. Associar grandes cientistas à loucura não é surpresa ou novidade para ninguém, como observamos pelo famoso dilema: o grande gênio é o aliado da loucura.
Isso se dá, de acordo com Chesterton, pelo mau uso da razão, ou melhor, pelo uso exclusivo da mesma. Aquele que busca somente através da razão compreender o mundo, não permitindo nenhum pingo de misticismo em sua vida, tende a enlouquecer. Sobre os poetas e cientistas, Chesterton escreve: a poesia é sensata porque flutua facilmente em um mar infinito. A razão procura atravessar o mar infinito, e assim o faz finito. O resultado é exaustão mental. Aceitar tudo é um exercício, entender tudo é um esforço. O poeta só deseja exaltação e expansão, um mundo no qual possa se estender. O poeta só pede para colocar a cabeça no céu. É o lógico que procura colocar o céu na cabeça, e a cabeça dele que se espatifa. O poeta quer contemplar o mundo em que vive, quer entendê-lo como realmente o é, respeitando suas próprias limitações. Já o homem racional quer entender a completude de todo o universo à sua volta, forçando-se contra suas próprias limitações que continuamente tende a rejeitar por uma birra infantil. Estes cientistas modernos que acreditam saber mais do que conseguem, rejeitam a principal frase na qual foi o pontapé inicial para todo o avanço intelectual do Ocidente. A famosa frase, só sei que nada sei, de Sócrates. A rejeição desse princípio demonstra o porquê do mundo moderno estar impregnado de imbecis. Claro que a razão não é o que Chesterton condena, mas sim a razão desordenada, razão pela razão. Este pensamento puramente individualista e egoísta faz com que um acredite que pode confiar somente em si próprio. Esse princípio resulta no homem rejeitando o mundo e se fechando somente na sua própria mente, com suas próprias narrativas. Em sua cabeça cria tantas desculpas e argumentos que acaba se aprisionando a elas, incapacitado de ver o mundo como outros olhos. Todas as ideologias modernas se baseiam ou foram fundadas sobre este princípio egoístico. Por esta razão, é extremamente difícil argumentar contra essas ideias, ainda mais por serem baseadas em falsos pretextos e mentiras. Por isso, então, Chesterton propõe que o melhor que podemos fazer contra tais adversários é não debater com eles argumentativamente, pois não só estaria dando validação e perspectiva da visão de mundo deles, como você estaria em desvantagem por não poder mentir ou ser malicioso. Claro que, pela estrutura falsa de seus ideais, ganhar com base em argumentos factuais é possível, porém não vai resolver o problema real. Chesterton escreve: curar o louco não é discutir com um filósofo, é expulsar um demônio. O louco está na prisão limpa e bem iluminada de uma ideia. Ele está focadíssimo em um ponto doloroso. Como lunático, ele não poderá alterar o seu ponto de vista. A solução para discutir com o louco não é tentar rebater suas ideias, mas sim demonstrar para o mesmo outros pontos de vista, mostrar que o mundo no qual ele escolheu viver é cinza e miúdo, e que a realidade é muito mais grandiosa e saborosa. Afinal, tentar convencer racionalmente alguém irracional é um ato irracional, que acabará levando-o à loucura. O lunático deve ser tratado pelo que ele é. O que permitiu com que os mesmos ganhassem lugar de fala em nossa sociedade foram homens que trataram os lunáticos como homens sãos. E a consequência disso hoje resultou no tratamento do homem são como se ele fosse um louco. O mundo moderno inverteu os papéis e cabe a nós manter a ordem nesta casa sem paredes. Você não pode provar factualmente para uma feminista que a sua visão de mundo está errada, mas pode fazê-la compreender melhor a importância do patriarcado, assunto no qual ela só compreende por um estereótipo errôneo feminista. Você não vai conseguir demonstrar para um homossexual o problema dos vícios libertinos, mas pode conceber para o mesmo a virtude em se ter uma vida sexualmente saudável. Não podemos fazer com que o militante negro abandone suas reivindicações por uma dívida histórica, mas podemos tentar fazê-lo concluir como os males de uma sociedade multirracial é prejudicial tanto para o homem negro como para o homem branco, como muitos afrodescendentes famosos como Malcolm X e Muhammad Ali defendiam. Se forem indivíduos que buscam e almejam desvendar a verdade, tomarão a postura correta. Agora, se persistirem no erro, insistindo na loucura, no fanatismo, não há outro lugar para eles que não o mesmo e próprio manicômio.